ok? Que envolve conhecimentos de equilíbrio químico. Mas vamos lá, vamos lá. Questão 2 diz o seguinte: existem diferenças nas representações das reações bioquímicas e químicas. Enquanto químicos representam reagentes e produtos, especificando ânions, cátions ou espécies neutras, os bioquímicos fazem uso de somatórios de concentrações para as espécies, em determinadas condições de temperatura e pH. Por exemplo, a reação entre a hidrólise da adenosina trifosfato, ATP, é representada em química pela expressão abaixo. Ele te deu aqui a reação, né, pessoal? E em bioquímica, a representação é simplificada como a gente tem aqui na reação 2. Na reação 2, a presença de íons magnésio em concentração total de 2 milimol por litro e em pH 7, ATP representa o somatório das concentrações de ATP 4-, HATP 3-, H2ATP 2-, MgH-ATP- e Mg2-ATP. Ou seja, ATP é igual à soma de todos esses termos que eu falei, pessoal. Dessa forma, a partir da reação bioquímica, então observa que ele frisou essa parte, ok? O cálculo da constante de equilíbrio fornece o que chamamos de constante de equilíbrio aparente, tá bom? Então, vamos lá. Ele pede o seguinte: mostre a expressão para a constante de equilíbrio aparente. Então, gente, nesse caso aqui, é só ler a questão e lembrar do conceito básico de constante de equilíbrio, que trata dos reagentes elevados, ou melhor, os produtos elevados aos seus respectivos coeficientes, dividido também pelos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Então, vai ser só isso aqui, tá bom, pessoal? Também já copiei toda a questão aqui, né? A resolução da questão para a gente ganhar tempo. Então, tá aqui, ó. Você vai pegar a reação resumida, que é essa da bioquímica aqui, tá bom? E vai colocar aqui na letra A, tendo atenção, é claro, com a questão da água, pessoal. A água, não existe concentração de água, então não posso inserir ela na fórmula da constante de equilíbrio. Então, eu vou pegar aqui os nossos produtos, colocar na parte inicial aqui da constante e colocar o ATP na parte final aqui da constante, tá bom? Então, eu tenho aí essa questão A muito simples, contanto que tenha atenção de retirar a água da expressão, tudo bem? Na letra B diz o seguinte: mostre a expressão para a constante de equilíbrio real, CAEC, aquela obtida através da reação química, reação 1. Então, ele já especificou a outra reação, que também não é nada muito complexo, né? Só lembrar novamente de tirar aqui a água da expressão, você vai pegar aqui esses produtos e fazer o produto deles, já que é um mol para cada, né? Eu tenho aqui, ó, os 3 produtos, e vai dividir pelos reagentes, que é o ATP 4-, que também está descrito aqui na constante de equilíbrio, tudo bem? Essa letra A e letra B, muito simples. Agora, observa o seguinte, a letra C é um pouco mais complexa. Se a fração em mols de ATP 4-, num dado pH, é alfa 4, ou seja, ATP 4- igual alfa 4 vezes ATP, qual a relação matemática entre a constante de equilíbrio aparente e a constante de equilíbrio real, CAEC? Considere que o ADP, a concentração de ADP é igual à concentração de ADP 3- e que o fósforo inorgânico, que é o PI, no caso, né, é relativo apenas ao HPO4 2-. Assim, ele coloca a expressão aqui, tá bom, pessoal? Então, gente, aqui é só substituir na fórmula, tá bom? Só substituir na fórmula. E aí, ó, você vai observar que após a gente fazer as devidas trocas, né? Trocar aqui o fósforo inorgânico pelo, ou melhor, trocar, né, esse ânion pelo fósforo inorgânico, trocar também o ADP 3- pelo ADP e colocando aqui o alfa 4, tudo bem? ATP, que no caso seria aí o mesmo valor do ATP 4-, fazendo as substituições que a questão sugeriu, a gente tem essa expressão aqui, ok? Só que aí você vai observar o seguinte, que esses valores aqui, ó, esses valores que eu estou marcando aqui, pessoal, são referentes à constante de equilíbrio aparente que a gente desenvolveu na letra A. Então, você vai substituir aqui, ó, né, com exceção do alfa 4 e do H+. E aí, claro, depois de algumas manipulações matemáticas, a gente vai mandar esse alfa para lá, vai botar vai colocar essa constante de equilíbrio para o outro lado também, né? Então, a gente vai ter aí a constante de equilíbrio aparente, né, em termos de constante de equilíbrio
o alfa 4, que no caso seria aí a dissociação, e o H+, tudo bem? Matemática, é só ficar atento, né, realmente que essa expressãozinha aqui representa o valor exato, né, a expressão, na verdade, da constante de equilíbrio aparente. Também, muito simples. O que vai pegar mais, gente, o que vai pegar mais é a letra D, na minha opinião, é a parte mais difícil dessas questões de química, que diz o seguinte: se numa dada condição biológica a constante de equilíbrio aparente é 10 milhões de vezes maior que a constante de equilíbrio real, ou seja, constante de equilíbrio aparente é 10 a 7 vezes K, e a fração em mols de ATP é 40%, qual o pH desse meio? É só aplicar a fórmula, né, pessoal? É só aplicar a fórmula. Ele te dá aqui os dados do logaritmo, que tu vai precisar para desenvolver a parte matemática do negócio. Mas na prática, você tem aqui, ó, a fórmula da constante de equilíbrio que a gente achou inicialmente, né, antes de desenvolver e colocar ela de outra forma, mas do jeito que está aqui, você só precisa trocar a constante de equilíbrio aparente pelo 10 a 7 vezes KE, que está no enunciado da questão, ok? E se isso aqui é 10 a 7 vezes KE, que eu posso tranquilamente colocar o valor da constante de equilíbrio igual a 1, tá bom? Daí você consegue desenvolver a parte matemática e acha que o valor da concentração de H+, que é 4 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Daí em diante, a parte química é simples, né? Mas você vai ter que desenvolver algumas propriedades logarítmicas aqui, mas pH é simples, é o menos o logaritmo da concentração de H+. Você vai desenvolver, né, esse logaritmo aqui com base nos dados que foram fornecidos para você, ok? E a gente vai chegar num resultado aí de pH igual a 7,4, tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal do Professor Luan, tudo bem? Valeu, até mais!